A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é a irmã Tauana, onde estarei apresentando a lição de juniores. E a lição de hoje é a de número 11, o exército que fugiu. O nosso objetivo da aula de hoje é explicar aos alunos como Deus nos dá a garantia da vitória. Sendo que nós viemos falando sobre as vitórias que o povo de Deus teve durante o tempo na Bíblia, né? E nós vamos então explicar para as crianças que nós precisamos confiar porque o Senhor sempre nos dá a vitória. E o versículo de memorização se encontra em Salmos de número 9 e verso 10 que diz: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. E com base nesse versículo, então, nós vamos explicar às crianças que o Senhor não nos abandona, Ele sempre nos ajuda. Basta confiar no seu poder, no seu amor, porque Ele tem cuidado dos seus. E com um grande exemplo de cuidado, nós temos então a história de hoje, que vai falar do cuidado que Deus teve com o seu povo. Bom, os personagens você pode reutilizar da aula passada, porque serão os mesmos personagens. O rei Ben-Hadad, o rei Jorão e o profeta Eliseu. Então, você pode utilizar e também nós vamos ter o personagem que zombou de Deus. Aqui você pode usar esses personagens. Eu usei uma caixinha para simbolizar os muros da cidade, na qual Samaria estava cercada pelo exército inimigo. Então, eu fiz aqui com papel cartão como se fossem os muros. Também eu trouxe os personagens que vão aparecer na história, os 4 homens leprosos que vão aparecer na história. Então, conforme você vai contando a história, você vai apresentando para as crianças. Ben-Hadad, o rei da Síria, né? Ele estava com o seu exército todo em volta da cidade da Síria, por isso, então, os muros. E o rei Jorão, ele estava muito furioso com o profeta Eliseu, porque o povo começou a passar fome. Você pergunta para as crianças, né? O alimento, ele é muito importante, ele nos dá energia. Então, você já pensou? Aquele povo estava ficando sem alimento. Você pode perguntar para as crianças, vocês já ficaram sem comer algum instante? A barriga dói, né? Chega até a roncar. Você pode ter um momento de dinâmica, de descontração com as crianças. E aqui, então, eu trouxe alguns alimentos, macarrão e feijão cru, né? Você pode apresentar para elas vários outros alimentos que você tem em casa, frutas, para mostrar que naquela época eles não tinham nem um saquinho, estava acabando o alimento, eles estavam passando necessidade. Então, era motivo de muita confusão devido à fome. E o profeta estava, então, correndo perigo, porque o rei Jorão queria, então, matá-lo. E ele falou, se até o final do dia Eliseu não estiver morto, Deus pode me matar. E mandou buscá-lo. Na mesma hora, o profeta soube e falou às pessoas que estavam na sua casa, o rei mandou me matar. Mal tinha se calado, o rei de Israel apareceu na porta. Ele estava muito furioso. Deus que permitiu essa desgraça. Então, por que vou esperar algo de bom nele? Ele estava, então, furioso até com Deus por estar passando aquela dificuldade. Mas o homem de Deus, Eliseu, respondeu, amanhã, a esta hora, você estará comprando em Samaria a melhor comida pelo melhor preço. O servo do rei que estava por ali, lembra do personagem que eu falei para você que iria aparecer na história? Zombou e disse, nem se Deus abrisse o céu. E o profeta então falou, você verá, porém não vai comer. Naquela época, a cidade era toda cercada por grandes muros e havia portões para que as pessoas pudessem entrar. E no lado de fora havia então os 4 homens leprosos.
E quem tinha essa doença era excluído, né? Eles tinham que ficar retirados. E lá embaixo na nossa lição diz que lepra é um nome que se dá a uma doença que deixa a pele toda machucada e com manchas. Então aqui eu peguei EVA, fiz alguns círculos representando os 4 homens. Você pode fazer do mesmo material que é o feltro ou EVA para fazer os dedoches ou colar em palitinho, como você quiser. Eu coloquei em fita para ser mais fácil de manusear. E eles então estavam lá excluídos e também passando a necessidade com fome. E um deles falou: não podemos entrar na cidade e lá também não tem comida. Vamos para o acampamento dos sírios. Era o acampamento inimigo, porque eles já estavam passando necessidade. Se chegassem lá e matassem, não ia fazer diferença, porque eles já estavam passando fome. Eles iriam morrer então. E quando eles chegaram lá, o acampamento estava vazio. Por quê? Deus permitiu que o exército inimigo ouvisse barulhos de carruagens e cavalos, como se fosse o povo do rei Jorrão vindo atacar. E eles fugiram em disparada. Então os 4 leprosos se alimentaram, comeram, beberam, ficaram com a barriga bem cheia e logo pensaram: nós devemos avisar o outro povo que está passando necessidade, porque eles vão acabar morrendo de fome também. E eles então pensaram: não vamos guardar a bênção só para nós. Voltaram a Samaria e contaram o que viram para o guarda do portão. E um soldado disse ao rei: quem ficar aqui vai morrer de fome. Deixe que alguns homens verifiquem a história deles para ver se é verdade. E quando chegaram no arraial dos sírios, de fato, estava tudo deserto e a profecia de Eliseu se cumpriu. E lembra daquele servo que zombou de Deus? Então, ele estava na porta, na entrada da cidade, e acabou sendo pisoteado pelo povo que saiu em busca de comida. E Deus cumpriu com sua palavra. Olha que linda essa história. Deus sempre traz as soluções para os nossos problemas. Estava tudo perdido, muita gente passando fome, não tinha saída. Mas Deus então trouxe a solução para aquele problema que o povo estava enfrentando, porque Deus é fiel e nos dá sempre a vitória. Basta nós crermos nele. E para você então finalizar, concluir a sua aula, para que as crianças compreendam o verdadeiro objetivo, eu trouxe aqui uma caixa. Você vai contar essa história e vai pedir para que elas sentem em roda, né, ou nas cadeiras ou banco, como for a sua sala, e vai brincar da famosa brincadeira batata quente. Você, professor, ou uma criança vai virar de costas e a caixinha vai passar de mão em mão nos alunos até que você ou o aluno falem para parar. E quando o aluno pegar a caixinha e segurar, ele vai então abrir. E dentro vai ter doces, você pode colocar bala, pirulito, pode colocar o que você quiser. E você, professor, vai perguntar então: o que você deve fazer? Comer todo esse doce sozinho? Lembra da história, o que aconteceu quando os leprosos chegaram lá, comeram, se alimentaram, saciaram sua fome, mas também dividiram a sua bênção. Então, que tal você, aluno que ficou com a caixinha, dividir esses doces na sala? E você pode, então, distribuir o doce na sala para que todos possam comer um docinho. É uma boa dica para você mostrar para a criança, para ela compartilhar as coisas boas com o próximo. Bom, essas foram algumas dicas de hoje. Espero que você, professor, tenha gostado. Que Deus abençoe a sua aula. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.